Olá, boa noite. Ih, gente, esqueci o microfone. Espera só um minutinho. Olá, boa noite. Tudo bem? Esqueci o microfone, mas eu já tô providenciando ele aqui, tá? Desculpe. Tudo bem com você? Que tá chegando agora? Eu já tô providenciando o microfone pra gente ter um áudio, uma qualidade de áudio melhor. Só um minutinho, por favor. Eu vou botar aqui por cima mesmo pra não ter problema. Oi, Kathleen, boa noite, boa noite. Já temos 15 pessoas ao vivo. Deixa eu só acertar meu microfone aqui. Ô, caramba. Prontinho. Só um minutinho, por favor. Desculpem pela mancada. Boa noite, desculpa pela mancada. Espero que o áudio esteja bom agora. Me perdoe. Hoje o assunto é arrependimento e remorso. Tem muita gente que pensa que são a mesma coisa, mas não são. Então, conforme eu prometi antes de falar sobre arrependimento e remorso, eu vou mostrar aqui para você o ovo cozido que eu costumo comer, porque eu falei na live passada que é o alimento mais completo que tem, que existe. Eu espero que você consiga ver aqui. Aí eu até botei dentro da tigela para não ter perigo de virar. Será que você consegue ver? Aqui o ovo com... Ele é cozido, eu parti no meio. E ele... Eu coloquei só uma pitadinha de sal, cobri com canela e passei azeite de oliva. E esse ovo é uma delícia. Sabe por quê? A gente tem a imagem de que a canela é doce, a canela combina com coisa doce, mas a canela combina muito com coisa salgada. Por exemplo, quando eu faço um molho de carne, seja bovina ou de frango, por exemplo, eu costumo colocar um pouquinho de canela em pó. Por quê? A canela é termogênica, ela ajuda a acelerar o metabolismo e ela também ajuda a manter o nosso corpo numa temperatura boa. Então eu faço muito uso da canela. E essa receitinha do ovo não é minha. Quem ensinou, eu aprendi assistindo ao vídeo do Dr. Laí Ribeiro. Ele recomenda que a gente coma de 5 a 6 ovos por dia, porque o ovo é muito rico em luteína e outras proteínas importantíssimas para o nosso organismo. É o segundo melhor alimento depois do leite materno. Na fase adulta a gente tem que comer ovo, né? E então eu recomendo fortemente que você faça esse preparadinho conforme eu mostrei aqui do ovo com canela, porque quando você tá com fome, por exemplo, quer fazer um lanchinho à tarde, no seu café da manhã, né, ao invés de você comer pão, né, porque o pão tem glúten, e também quem faz dieta low carb sabe que, né, a pessoa evita comer... ai, gente, me deu um branco aqui agora. Comer massas, por exemplo, né? Carboidratos. Então, a minha dica aqui é comer ovos cozidos, de preferência cozidos. Você pode fazer ovo frito na água ou no óleo de coco. Eu coloco, por exemplo, um tantinho assim de água na frigideira e frito, entre aspas, o ovo como se eu fosse fritar no óleo, no azeite. Só que eu frito no... Boa noite, Júnior, tudo bom? Só que eu frito na água, tá bom? Essa é a melhor forma pra gente comer o ovo com um ovo saudável. Deixa eu dar uma clareada aqui, porque eu tô vendo que tá um pouco escura a imagem. Melhorou, né? Ótimo. Então, agora, deixa eu voltar aqui e ver quem é que está aqui comigo. Então, gente, muito boa noite. Hoje nós tomamos um susto com essa história do ditadorzinho lá da Coreia do Norte, né?
Eu não vi no horário que aconteceu, porque eu estava dormindo. E quando eu acordei, eu vi lá já o post do Portal Me a respeito do lançamento do míssil. Ainda bem que o míssil não veio para aqui na nossa região, mas para quem mora na região norte, e aliás até as pessoas que moram em Nagano e várias outras províncias mais ao norte e nordeste do Japão, foram avisadas e devem ter tomado um baita susto, né? Então você que mora em Nagano, você que mora em Guma, deve ter ficado bastante assustado. E se você quiser saber como fazer ou como se proceder no caso de um lançamento de míssil e que tem a possibilidade de atingir a região onde você mora, dá uma olhadinha no site do Portal Me, porque tem algumas matérias repostadas ali de produções feitas em abril, se eu não me engano, no final de abril, e algumas coisas que foram feitas hoje, além de uma live que foi feita hoje na hora do almoço, explicando sobre isso. Ninguém tem aqui, eu também não estou aqui fazendo um alarde, né, a respeito do assunto, mas é bom que nós estejamos precavidos, porque a gente não sabe qual é a reação desse maluco aí da Coreia do Norte. Então eu acho melhor a gente saber, né, como se proceder. É lógico que se tocar a sirene a gente sabe que tem que acompanhar os japoneses, é a primeira coisa. Então espero que isso não aconteça com o Japão, mas as notícias que eu li hoje no noticiário internacional não são nada boas não são muito favoráveis não. Então deixa eu dar uma boa noite aqui para Soeli, para Carla, para Sue e para as outras mais pessoas que estão aqui. Deixa eu dar uma olhadinha para a gente começar a falar então sobre arrependimento, que é o nosso tema de hoje. E eu quero agradecer o Jun, um querido amigo, que me mandou essa sugestão de pauta, porque ele me contou que várias pessoas que ele atende, vários pacientes, como terapeuta que ele falam muito, né, porque ele atende pessoas da terceira idade, falam muito sobre a questão do arrependimento. E vamos ver se o arrependimento é positivo ou negativo, porque tudo tem os dois lados, não é verdade? E então eu procurei analisar o arrependimento. Quando o Jun me mandou essa sugestão, eu fiquei aqui pensando, né, se o arrependimento, que tipos de sentimentos são gerados com o arrependimento e se ele realmente atua de forma positiva ou negativa na vida da gente. Boa noite, Joneide. Boa noite, Emi. Tudo bom? Então, o arrependimento, sob o ponto de vista etimológico, né, que eu adoro ver de onde vêm as palavras, porque aí tem toda uma questão filosófica, sociológica da época. E eu fui verificar, por exemplo, no japonês. Então, vamos ver aqui no Oriente como é visto o arrependimento. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar em kokai, né? Quando a gente é um dos termos que significa arrependimento. Então, se a gente desdobrar, porque são dois ideogramas, ele demonstra o seguinte, que a gente pratica algo, né, algo que a gente praticou anteriormente provoca um lamento depois. Esse é o significado da palavra kokai no japonês. Mas tem uma outra palavra que eu acho muito interessante, que é kaigo, né, que é o arrependimento assim lá do fundo do coração, né, que significa, na composição dos dois ideogramas, que a gente aprende com o erro, né? E analisando a etimologia da nossa língua portuguesa, dessa palavra na língua portuguesa, que vem do grego, chamado metanoia, significa que a gente faz uma conversão intelectual ou espiritual. E que isso nos faz mudar de direção. Olha que coisa interessante. Então, a palavra, tanto no Oriente, que é o caso do Japão, quanto no Ocidente, né, de origem grega,
e no nosso idioma que é latino, significam exatamente a mesma coisa. Então, quando a gente se arrepende de algo, ele nos traz um sentimento positivo, porque ele nos impulsiona para tomar uma atitude diferente da próxima vez. Então isso significa que resulta dentro de nós um aprendizado. E todo aprendizado é um desenvolvimento intelectual, moral, espiritual, né? E social. Então o arrependimento em si, ele é positivo, né? Porque não fica... A gente pode até se lamentar, pode sentir uma pequena tristeza no momento, mas ele impulsiona para uma atitude diferente da próxima vez que você for fazer. Ou seja, você também fica com o aprendizado daquele erro, entre aspas, né, para você não repeti-lo. Isso eu acho assim extremamente importante a gente destacar. E também porque normalmente no arrependimento a gente não tem outras pessoas envolvidas na história. Porque o arrependimento, em geral, é provocado por alguma situação, e eu vou até ilustrar isso para você poder compreender, acompanhar meu raciocínio. Vamos supor que você vá para a academia, aliás, você tem 2 compromissos. Vamos supor que você resolva ir para a academia e depois você passa no supermercado. Se você foi malhar primeiro, você sai de lá com fome, com sede e vai para o supermercado, é óbvio que você vai acabar comprando coisas que talvez você não tivesse necessidade de comprar, principalmente alimentos e produtos alimentícios. Por quê? Você faz a compra pensando no teu estômago, na tua sede, né? E de repente você acaba comprando um drink que você não está a fim de beber, que você nem está acostumado com isso, ou então você acaba comprando comida, né? Que é o produto alimentício ou alimento, que talvez nem tivesse necessidade de fazer a compra naquele momento. Agora, daí você volta para casa e fala, poxa vida, me arrependi. Devia ter passado no supermercado primeiro, para depois ir para a academia. E quantas dessas situações não acontecem com a gente ao longo da vida? E a gente vai se arrependendo de uma coisa aqui, uma outra coisa ali. Por exemplo, você recebe uma boa proposta de trabalho e você resolve não aceitar porque você decide permanecer na empresa onde você está. Lá na frente, você fica sabendo que essa empresa da qual você recusou a proposta, ela resolve dar um bônus maravilhoso para os funcionários, muito gordo, e você diz, puxa vida, me arrependi, devia ter ido, né? Então fica uma lição. Às vezes a gente toma atitudes assim muito sem pensar e depois a gente se arrepende. Mas isso não é uma coisa negativa, isso não faz mal ao ponto da gente ficar se lamentando por horas e dias, né? É uma coisa passageira. A gente diz, tudo bem, da próxima vez eu vou ser mais assertivo, eu vou ser mais assertiva. Isso que é bacana, a gente põe foco em alguma coisa, né, que vai dar certo da próxima vez. Agora, tem arrependimentos que podem gerar remorsos, quando tem principalmente outras pessoas envolvidas. Nesse caso, nós temos que tomar cuidado, porque o remorso, ele vem acompanhado de outros sentimentos que talvez possam detonar a gente. E que sentimentos são esses? Se a gente parar para pensar, são vários, né? Principalmente, olha, vem sentimento de culpa, que é o pior deles, sentimento de autossabotagem, vitimismo, tudo por causa de um remorso. E o remorso é bem diferente do arrependimento, porque o remorso, ele remói a gente por dentro, né? Então, é melhor a gente aprender a trabalhar com esse tal do remorso, porque o arrependimento tá facinho, conforme eu ilustrei aí, a gente dá a volta por cima, né? Sacode a poeira. Eu tô falando uns clichês aqui, mas são verdadeiros. E a gente pensa,
ah, tá bom, da próxima vez eu faço diferente. Agora, o remorso pode gerar uma tristeza muito grande, uma tristeza profunda, e você sabe que a tristeza pode causar doenças não só físicas como emocionais e podem levar a pessoa, inclusive, a um quadro de depressão. Então, é preciso tomar muito cuidado com o tal do remorso, porque o remorso é um sentimento que nos aprisiona, né, nesses sentimentos que ficam arraigados dentro do nosso coração. E aqui eu vou fazer uma recomendação. A primeira coisa é a gente procurar perdoar ou essa outra pessoa que está envolvida e se perdoar. Quem já não teve remorso na vida, né? Eu já tive vários. E trabalhar com esse sentimento requer assim um olhar para dentro, né? A aceitação da coisa, e depois, se você achar que você não consegue sair sozinha, tem que procurar ajuda. Pode ser de uma amiga querida, um amigo querido, um irmão, uma irmã, uma pessoa muito próxima, o marido, a esposa, o companheiro, né? Alguém de confiança para desabafar e procurar um novo caminho. Porque não adianta a gente ficar aí derrapando na maionese quando a gente está com algum problema, principalmente um remorso, e ficar ruminando esse sentimento. Então, desabafou, falou tudo que tinha que falar, já pensa, o que é que eu vou fazer? Vou pedir perdão? É a melhor coisa que tem, né? Saber trabalhar com perdão, com auto-perdão e com perdão. Pedir perdão para a pessoa que foi atingida, a pessoa que sei lá, que provocou esse remorso. Porque às vezes uma atitude, quando a gente magoa alguém, por exemplo, essa pessoa, a gente sente remorso. E daí a gente precisa trabalhar isso, né? Precisa ir lá pedir perdão e aceitar o perdão dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa está dizendo, eu te perdoo, e a gente aqui não aceita isso. Então também trabalhar essa questão da aceitação. E de praticar o próprio perdão, de se perdoar de verdade. Aqui eu não vou falar de nenhuma religião específica, mas para quem pratica ou é devoto de alguma religião, ajuda muito, porque essa questão da fé, né, dessa ligação com algo superior, ou então com o pastor, o padre, o reverendo, um líder espiritual, se você puder contar com essa pessoa, também ajuda muito. Então, eu não vou falar de nenhuma religião específica, porque, né, a gente tem que respeitar todas, mas eu acho que a primeira coisa é a gente trabalhar esse perdão. E se precisar da ajuda de um religioso, por que não? De um amigo e também de um profissional chamado psicólogo. E daí tem muita gente que ainda pensa e tem o tabu em relação ao psicólogo e ao psiquiatra. Nesse caso, eu acho que não, a não ser que a pessoa já tenha um quadro depressivo, ou de síndrome do pânico, ou de ansiedade excessiva, aí sim eu recomendo procurar um psiquiatra e fazer um trabalho conjunto com o psicólogo. Mas na questão do remorso, ela pode procurar por um psicólogo, conversar com ele e aceitar, com ele ou com ela, e aceitar as dicas que esse psicólogo vai dar, as recomendações, porque é um profissional habilitado e que vai saber trabalhar com essas questões, porque o psicólogo lida com emoções e sentimentos, e não tem vergonha nenhuma de procurar um psicólogo, sabe? Hoje, inclusive, eu vou recomendar uma pessoa que é uma amiga minha, e eu estava conversando com ela pouco antes de começar essa live, que é a Kathleen Tanaka. O nome dela é Kathleen. É K-E-L-E-T de tatu, E de elefante, N de nada. Kathleen Tanaka. Ela tem um perfil no Facebook, uma página chamada, você pode clicar lá, facebook.com/saúde
mental no Japão, cuidando das emoções. Então você pode procurar a Kathleen. Kathleen, se você estiver aí, eu sei que você está, coloca aí no seu comentário o endereço da sua página, por favor, assim as pessoas podem te achar, porque a Kathleen é um doce de pessoa, uma profissional tão amorosa, e então eu recomendo fortemente, sabe, se você tem aí, se você tem remorso e acha que deve procurar alguém para conversar sobre esse assunto, recomendo procurar um religioso, praticar o perdão, né, pedir perdão, ou procurar um psicólogo. E nesse caso eu recomendo a Kathleen. Não estou fazendo merchandising, viu, gente? Porque mas eu acho que coisas boas a gente tem que compartilhar. Então, deixa eu voltar aqui. O remorso precisa ser bem trabalhado para não sobrar esses sentimentos ruins que podem detonar, né, com a vida da gente. E quando a gente consegue trabalhar com esses sentimentos que vão ficando pesados dentro do nosso coração, quando a gente consegue eliminá-los, a gente consegue obter a tal da libertação, né? Dá uma leveza de alma. Desculpa. E fora o psicólogo, também recomendo, se você conhece outros profissionais que trabalham com energia, como um profissional de Reiki, de acupuntura, de massagem, para, né, receber lá uma massagem relaxante, que saiba trabalhar com os pontos dos meridianos da medicina tradicional chinesa, auriculoterapia, tudo isso ajuda, florais de Bach, né? Então, busque um caminho, ou se você tem alguém conhecido. Ai, desculpa, gente. Perdão. Eu comi ovo com canela e a canela agora está enroscando aqui na minha garganta. Esse é o único problema da canela. E eu não tomei líquido o suficiente. Perdão. Então, procure a ajuda de um profissional, né, para ajudar a limpar esses sentimentos dentro do seu coração. Se você tem um amigo, uma amiga, um parente muito próximo e que carrega isso, né, por longos anos, precisa tirar esse peso das costas, né, o peso do coração, e nada como uma boa terapia, viu? Então, vamos eliminar esses sentimentos, né, que nos deixam... porque o remorso, gente, podem nos deixar torturosos, pode nos deixar mais medrosos do que o normal, porque o medo é uma coisa boa na vida da gente se a gente souber lidar com ele. Por que existe o medo? Para prevenir que você cometa certas atitudes aí, por exemplo, sair dirigindo um carro a 220 por hora, né, sair de bicicleta atropelando todo mundo, né? Então, quem não tem noção de perigo, né, esse medinho aí, né, que nos segura um pouco, pode cometer loucuras, mas em contrapartida, o medo que passou do limite já chega a ficar perigoso, porque ele nos limita muito. Então, a gente passa a sabotar os sonhos, a gente passa a sabotar as metas, a gente se vitimiza, e tudo isso faz muito mal. Então, o negócio é liberar isso tudo fazendo terapia, tá bom? Esse era o recadinho que eu tenho para passar, que eu tinha para passar hoje, e agora eu vou dar uma olhada aqui nos comentários, porque eu adoro ler os comentários de vocês. Vamos lá. A Dioneide está falando que remorso dói muito, e dói, viu? E a gente precisa se libertar dessa dor, né? Através do perdão. E quando a gente não consegue fazer isso, como eu falei agora há pouco, a gente pode procurar um outro caminho para se libertar. A Dioneide está comentando da depressão. Luciana está dizendo que muitas pessoas não sabem a diferença entre o trabalho dos psicólogos e psiquiatras.
e também da depressão e ansiedade. Olha, Luciana, você está falando uma coisa muito séria. É verdade, a gente não sabe. Quando eu fazia palestras a respeito de depressão, porque eu já tive depressão no passado, e também a síndrome do pânico, e eu falava que eu ia ao psiquiatra e fazia terapia, elas ainda viam, as pessoas viam isso como um tabu, né, procurar um terapeuta ou um profissional da área de saúde mental. Da mesma forma que a gente tem gripe e procura um médico, a gente, quando está com um probleminha no coração, emoção, né, a gente também tem que procurar um psicólogo. E eu fazia terapia já desde quando eu tinha lá meus 20 e tantos anos, né? E como é bom fazer terapia, gente. Eu tinha uma psicóloga que eu fiquei com ela muitos anos e que eu adorava conversar com ela, adorava receber feedback, sabe? Isso faz a gente se descobrir, né? Porque o autoconhecimento nos leva a crescer, né? Espiritualmente, emocionalmente, socialmente. Então a gente precisa disso. E tem profissional melhor do que o psicólogo para fazer isso na vida da gente? Não tem. E quando a gente tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico ou qualquer outra doença mental, a gente precisa procurar a ajuda de um psiquiatra, porque só o psiquiatra pode ministrar medicamento, prescrever medicamento. Mas a gente não pode ser dependente de achar que o medicamento vai resolver tudo, né? A gente precisa ter atitudes proativas. Então, nesse caso, eu recomendo procurar o psicólogo e fazer um trabalho conjunto do psiquiatra com o psicólogo. Gente, isso é muito bom. Eu consegui sair do quadro depressivo e de me libertar da síndrome do pânico, porque eu fiz um trabalho paralelo com esses dois profissionais e mais as atitudes que eu introduzi na minha vida diária, que foram as mudanças de hábito, para que eu tivesse uma vida mais saudável. E vida mais saudável eu estou falando no todo, né? Então, no físico, no emocional. Por isso que eu falo bastante sobre alimentação, por isso que eu falo bastante sobre o sono, os exercícios físicos, porque tudo isso aliado ao trabalho desses profissionais da saúde mental que me proporcionaram ter uma vida livre da depressão e da síndrome do pânico. Então, eu recomendo fortemente que quando a gente tem algum problema, se você tiver, e eu também, né, que a gente procure o profissional adequado. Vamos lá. Dioneide, obrigada pelo seu comentário, um beijo grande para você. Selma, meditação também ajuda. E como ajuda? Porque a meditação ajuda a acalmar, né? Eu, quando estou um pouco ansiosa, já vou fazer meditação. Acho isso ótimo. Selma, um beijo para você aí em Portugal, viu? Luciana, muitas pessoas não sabem. Já fiz o comentário dela. Jussara, hoje é tabu psicólogo. Pois é, Jussara, ainda é tabu, né? Nós estamos no século XXI. A gente procura um médico, não tem um pingo de vergonha, né? Graças a Deus, de procurar um médico para fazer tratamento de determinadas doenças e não tem coragem de procurar um psicólogo, né? Quando tudo começa aqui, ó, aqui e aqui dentro. Então, eu acho que a gente tem que conversar bastante sobre isso para ir quebrando esses tabus, né? A respeito do psicólogo e do psiquiatra. Quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente disseminar isso, sabe? A gente vai construindo uma sociedade mais saudável, né? Mais alegre, mais produtiva. Eu acho que isso é muito bom. A Yoko está dizendo, bom dia, muito bom o seu programa. Um beijo para você, Yoko. Rosa, isso, atitude ou uma boa amiga para dar aquela chacoalhada, uma que você respeita e tem força de tirar você você mesmo daquele momento. Eu já passei por isso. Então, isso mesmo, Rosa. Quando a gente tem uma pessoa que a gente pode contar, é tão maravilhoso, né?
seja da família, seja um amigo verdadeiro, que não tem, sabe, vergonha, pudores, né? Porque entre os amigos a gente não pode ter esse tipo de pudor, né? Lógico que a gente precisa falar de uma forma agressiva, mas falar de forma amorosa e tentar mostrar um caminho ajuda muito. E é isso que faz o psicólogo. Como o psicólogo não é nosso amigo, é um profissional, o psicólogo e o psiquiatra, eles conseguem colocar a gente, ajudar a gente a entrar num trilho, né, de forma muito profissional, amorosa, né? Porque eu não estou falando no amor entre homem e mulher, né? Mas eu estou falando naquele amor humano, né? Então, de forma muito amorosa, profissional, para a gente poder se encaminhar. Eu acho isso maravilhoso, positivo demais. A Joneide está dizendo: o programa está ótimo, compartilhe, por favor. É isso mesmo. Obrigada, Joneide. Gente, olha, se você gostou, me mande uns coraçõezinhos, que eu adoro receber coraçõezinhos, né? E é bom a gente diferenciar o arrependimento do remorso. Espero que isso tenha ficado claro, né? E se você gostou, então me mande coraçõezinhos, compartilhe. Eu vou agradecer aqui o Portal Mia por ceder esse espaço para a gente poder conversar, para a gente trocar ideias. Muita gratidão, muito obrigada. E também agradecer pela sua presença todas as terças-feiras aqui comigo. Para mim, este é um momento assim que eu fico esperando para poder interagir com você. Então, um beijo grande no seu coração, de gratidão, viu? Vamos lá, Ivana. Bom dia. A Ivana, pelo jeito, está no Brasil, né? Um beijo para você, viu, Ivana? A tristeza de outras pessoas já me deprime, diz a Rosa. Mas a gente acha força quando alguém está pior que você. Guardamos o eu e vai ajudar. Guardamos nossa dor e ajudamos. Quando a gente vê, nós fomos curados juntos. Olha que coisa mais linda, isso mesmo. Então, sabe, é muito bacana quando a gente consegue se colocar no lugar do outro e perceber a dor dele. É claro que a gente não vai sentir a mesma intensidade da dor, porque isso é de cada um, mas se colocar no lugar do outro e procurar perceber o que ele está sentindo naquele momento, cria essa empatia, né? A gente chama isso de rapport. Então, eu acho que isso é fundamental no relacionamento humano. Beth, graças. Graças, Beth. Um abraço. Ai, gente, deixa eu aproveitar que eu tô aqui na live e pedir para você. Tem uma matéria hoje publicada no Portal Mia de uma mãe lá de Hamamatsu que está procurando o filho dela adolescente que está desaparecido. A gente está falando em dor aqui, né? E eu acho que não tem dor maior do que essa, né? Eu fico imaginando o desespero de uma mãe. Então, se você puder, Júnior, se você puder, por gentileza, botar o link desse post aí para as pessoas poderem compartilhar, né? Para que o garoto seja encontrado o mais rápido possível. E vamos todos orar por isso. Eu agradeço. Então, se você puder compartilhar esse post também dessa matéria, eu fico muito grata, viu? Porque, né, se a gente se coloca no lugar dela, como eu falei agora há pouco, deve ser um desespero sem tamanho. E eu agradeço por isso. Vinícius, o DJ Shrek. Boa noite, um beijo para você, Vinícius. Jorge, como vai você? O Jorge é um terapeuta, gente, maravilhoso. Já tem 20 e tantos anos aí de praia. Ele deve ouvir muito, né? Quando ele está fazendo lá os procedimentos, as manobras dele lá com seus clientes, deve ouvir muito a respeito de arrependimento e remorso, né? Ah, o Júnior está contando aqui que o menino já foi encontrado. Gente, então desculpem, me perdoe, cancelo o que eu falei a respeito do desaparecimento do garoto. Que bom que já encontraram o menino, né? Isso tranquiliza a mãe. Ótimo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui.
Ok, gente, eu acho que não tem mais comentário nenhum. Eu ainda não sei qual vai ser a pauta, o assunto da semana que vem. Vocês me desculpem, eu sinceramente não pensei nesse assunto, mas eu vou arrumar algum assunto bem interessante para a gente conversar. Se você tiver sugestão, pode entrar lá no meu perfil, não, perdão, na minha fanpage, Vivo Feliz da Vida, ou no meu blog Tô Feliz da Vida, e pode me mandar uma mensagenzinha, um recado, dando sua recomendação. Eu gostaria que você falasse sobre tal assunto, que não seja dinheiro, gente, porque eu sou uma péssima administradora de dinheiro. Então, se for relacionado a emoções, empoderamento, né, uma vida mais saudável, e se for da minha área, né, de algum assunto que eu conheço, eu vou ter imenso prazer em compartilhar com você. Então, se você tiver alguma sugestão, por favor, pode encaminhar. E essa semana ainda tem mais algumas lives aqui no portal. O Júnior tá sempre postando ali os convites. Por favor, fique de olho, porque tem algumas lives muito bacanas. A Regina está falando que gostaria muito de fazer meditação, mas não sabe como começar. Tá aí uma boa pauta. Eu vou ensinar então, compartilhar com você alguns mitos aí sobre a meditação, que às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo ficar com a minha mente quieta. É claro que a gente não vai conseguir ficar com a mente quieta, né? Silenciar a mente logo no primeiro dia de meditação. Então não precisa se preocupar com isso. E eu vou passar 2 técnicas bem fáceis, né, para você se centrar através da respiração. E depois, daí com o tempo, você vai praticando, né, com calma. Eu vou passar 2 dicas bem bacanas da respiração e mais uma sobre percepção. E daí você vai poder praticar meditação. Obrigada pela dica. Então, Júnior, já está definido o tema para a semana que vem. Como praticar meditação de forma bem fácil. Para a gente se introduzir na meditação. A Dioneide está falando que ela vai fazer aqui semana que vem. Não tem problema, Dioneide. Depois você entra no Portal Me, na página do portal, e assiste o vídeo. Tá ok? Obrigada por ter avisado. Um beijo grande para você. Ok, Regina, então pedido atendido. Semana que vem vamos conversar sobre meditação, independente de religião, tá bom, gente? Vamos tratar da meditação como algo muito benéfico para a saúde, né? E tem até uma ciência chamada Mindfulness que trata desse assunto. Então, gente, eu vou ficando por aqui hoje, com muita gratidão no coração, agradecendo a sua presença, né, sempre em todas as terças-feiras, e até a próxima semana. Desejo que você tenha uma excelente semana, né, com muita alegria no coração, com muito tô feliz da vida. Beijos. Obrigada. Tchau, tchau.